Vamos lá então, senhores, dar início a mais uma aula de resolução de questões da banca IBFC, que será a banca que realizará o concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás. Para você que está chegando agora e está assistindo essa primeira aula, nós estamos vindo de uma série de aulas de resolução de questões específico da banca IBFC, para conhecermos e para vermos as características específicas ali que podem ser cobrados no seu concurso a pontos que ela gosta de explorar ou estilo de questões que ela gosta de abordar. Por exemplo, na nossa mentoria, eu ressaltei com os alunos, muitos ali perderam pontos no simulado em virtude da maioria das questões está pedindo a incorreta. E na falta de atenção, na paura, você lê ali rapidamente e assinala a correta. A banca gosta de pedir a incorreta, a banca gosta de verdadeiro ou falso, gosta de afirmativa. Então, essa sequência de aulas é com a finalidade de auxiliá-los nesse conhecimento e na aprendizagem das características da IBFC. Beleza? Hoje nós separamos direito administrativo. Já vimos aí trabalhando o processo penal, legislação extravagante. Outrora já trabalhamos direito administrativo, porém foi na primeira aula ali, mais conhecendo a banca, foi mais com a finalidade de trazer alguns pontos e algumas percepções que eu tive a respeito da IBFC lá atrás, nos concursos que ela realizou na Bahia, nos concursos que ela realizou no Amapá, tá? Então, esta aula separei questões de direito administrativo dos mais diversos temas e farei alguns apontamentos que eu percebi de característica da banca e de prioridade de conteúdo. Então, a primeira coisa é que em todos os concursos que tinham direito administrativo, que estava no edital de direito administrativo, e dentro de direito administrativo tinha legislação esparsa, ela explorou muito essas legislações extravagantes. Então, atente-se, Lei 14.133, lei de licitações, 8.429, improbidade administrativa, vai cair na sua prova. Nós temos 6 questões de direito administrativo na Polícia Penal do Estado de Goiás. Dessas 6, provavelmente, se não mais, tá? Se não mais, uma de licitação, uma de improbidade, no mínimo. No mínimo. Teve concursos em que nós tivemos da IBFC 8 questões de administrativo, sendo 4 de licitações. Não é brincadeira. Temos que nos preparar à altura para chegar competitivo no dia da prova. Você sabendo disso, vai estudar com afinco lei de licitações, se vier no edital e virá, lei 8.429 de probidade, e se vier a 9.789, que é do processo administrativo, não me recordo do processo administrativo disciplinar, tá? Porque se estiver no conteúdo programático, ela vai cobrar como sempre fez nas provas anteriores. Aqui eu não trabalharei as legislações extravagantes, licitações, improbidade, processo administrativo. A finalidade aqui é o direito administrativo bruto, não que licitações não seja, mas no núcleo duro da teoria do direito administrativo, seja a parte principiológica, organização política administrativa, atos, poderes e é isso mesmo, e abuso de poder ali, você acaba estudando dentro de poderes, tá bom? Então vamos lá dar início na tela o nosso slide e vamos dar início a esta nossa aula. Estão conseguindo acompanhar? Vamos lá. Primeira questão. Eu deixei um espaço em branco para fazer algumas anotações pertinentes. E aí, a primeira questão é sobre princípios. Obviamente, volta aqui para mim, questões todas atuais, viu? Eu separei, eu organizei, tentei organizá-las de forma topográfica conforme o estudo do direito administrativo. Então, no direito administrativo, primeiro a gente estuda o conceito, fontes, princípios, que não é muito cobrado, conceito e fontes. Conceito de direito administrativo, fontes imediatas, mediatas, você aprende, mas não é tão explorado. Princípios já é explorado, já é cobrado, já temos incidência. Princípios expressos, princípios implícitos, tá? Nós temos o LIMP, que é cobrado ainda assim, é batido, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, não cobra. Cobra, acredite. Implícitos, os princípios basilares, supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público sobre o privado, indisponibilidade do interesse público, autotutela, beleza? Princípio da especialidade, então, a motivação. Então, temos sim muitas questões desse tema de princípios. Depois a gente caminha para a organização política administrativa e já cai demais, a banca gosta muito disso também. E aí depois a gente vem pincelando em poderes, em atos. Beleza? Controle administrativo, você estuda lá controle administrativo, judicial,
não tem tanta questão da banca. Eu não percebi tantas questões ali dessa banca nesse tópico, tá? Vamos lá ver a questão de número 1 e a gente vai deliberando aí com tranquilidade. O artigo 37 da Constituição Federal prevê que a administração pública, direta e indireta, de quaisquer dos poderes da União, Estado, DF, municípios, deve obedecer aos princípios que a regem. Compreendendo que tais princípios envolvem padrões de conduta sobre a administração e orçamento público, assinale aqui, você vai circular a correta, que é o que ele quer. Primeiro eu chamo sua atenção. Quando a gente fala em princípios, aqui vai ser bem rápido para a gente não perder muito tempo, tá? Em princípios e continuar e conseguir bater outros pontos que eu acho com maior pertinência, tá? Os princípios nós temos eles expressos, tá? E nós temos os princípios implícitos. Os expressos é que eles estão previstos na Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Na Polícia Penal 2019, teve uma questão que eles trocaram eficiência por eficácia. E aí, quem foi barriga verde passou batido e errou a questão. Implícitos, nós temos vários, mas eu quero citar 2 para os senhores, tá? O princípios, que são os princípios basilares. Nossa, eu coloquei 2 vezes 2 aqui. Tá. Que são os princípios basilares. Tá, vamos apagar aqui. Beleza, deu certo. Os princípios basilares, volta aqui para mim. Só consegui pegar a caneta aqui novamente. Do direito administrativo, que são supremacia do interesse público sobre o privado, tá bom? E indisponibilidade do interesse público. Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Esses 2 princípios são os princípios basilares. Eles são implícitos, tá? Nós temos o princípio da autotutela, nós veremos mais adiante. Temos o princípio da especialidade, motivação, outros. Mas diferencia expressos de implícitos. Às vezes é uma questão simples, pedindo para assinalar um princípio implícito. E aí basta você saber o limp, que são os expressos. Se não tiver vai marcar o que não for o limp. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O limp, ele ficou batido, aí eles cobram os conceitos, que foi o que pediu nessa questão. Conceito, por exemplo, ali, de o que corresponde o nome do princípio ao seu conceito. Princípio da publicidade, vamos ver se está correto? Devem ter seus nomes protegidos e suas ações em segredo. Não, isso aqui, o princípio da publicidade é que a regra é que todos os atos são públicos. Né? Temos exceções ali, segurança nacional, interesse dos administrados, mas a regra é que os atos são públicos. Então, quando fala aqui proteção, né, dados protegidos, ações protegidas, não, tá incorreto. Eficiência é que os agentes públicos realizam cursos, vamos lá, pelo princípio da eficiência, que os agentes públicos realizam cursos, seminários, simpósios, bem como primam pela racionalização dos recursos, com o objetivo de alcançar resultados positivos nos indicadores dos programas sociais. O eficiência é fazer em síntese, é fazer muito com pouco, né? É você conseguir ali atingir o interesse público, né? Obviamente, controlando, fazendo uma gestão dos recursos de forma adequada, tá? Não esbanjando gastos ali e tudo mais. Aqui aparentemente está correta. Vamos verificar as outras e deixar esse stand-by? O princípio da legalidade pelo princípio da legalidade, o administrador público é sujeito aos mandamentos da lei. Contudo, não há punição caso a conduta do agente violar a lei visando oferecer vantagem a si. Pelo amor de Deus, tá? Beleza, o princípio da legalidade dentro do direito administrativo é que o administrador público, o servidor público, ele só pode fazer o que a lei determina, tá? A legalidade, ela é uma para o particular e ela é outra para o servidor público. Ao particular, é permitido fazer tudo que a lei não proíbe. Ao servidor público, ao funcionário público, você, policial penal, você só pode fazer o que a lei determina, tá? Então aqui no final ele já ficou sem rumo aqui. Pelo princípio da impessoalidade, o agente público não deverá priorizar atendimento a gestantes, a idosos, pessoas com deficiência, haja vista a atitude de privilegiar pessoas que... Não, pelo amor de Deus. Tá, o princípio da impessoalidade, ele fala... O carro-chefe dele veda, olha só, veda promoção pessoal. Tá? Isso foi. Isso que é o carro-chefe do princípio da impessoalidade. Normalmente, sempre que ferir o princípio da impessoalidade, indiretamente irá estar ferindo o da moralidade. Então, cuidado com essa palavra, diretamente ou indiretamente. Falou lá, prefeito colocou o seu nome no outdoor da entrada da cidade, falando este prefeito mudou a cidade, se autopromovendo, tá? Qual princípio ele feriu indiretamente?
Oralidade. Diretamente, pessoalidade. Tá bom? Seguimos? Seguimos, então. Beleza. 2. Então, gabarito B, viu, senhores? Isso aqui é o princípio da eficiência, gabarito. Vamos lá colocar? Tá. Gabarito B. No que diz respeito às autarquias no direito brasileiro, analise as alternativas abaixo, analise as alternativas abaixo e assinale a que não traz, tá? Não traz uma característica das autarquias. Primeira coisa, vamos lá na página branca, tá aqui. Beleza. Quando eu falo em organização político-administrativa, eu falo em administração direta, tá? Beleza? Eu falo em administração indireta. Nós vimos na aula passada, na aula retrasada, União, Estado, DF, municípios, indireta. Opa, o que é isso, meu Deus? Eu tentei fazer uma chave, mas beleza, vamos deixar assim para a gente poder ganhar tempo, tá? Vamos lá, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Tem a dica mnemônica para os senhores gravarem, mas a dica, ela não fica na ordem, mas não tem nada a ver. A administração direta é o MEDO, município, estado, DF e União, MEDO com U. A autarquia, a indireta é a fase, fundação, autarquia, sociedade e empresa pública. Mas eu gosto de colocar na ordem por quê? A administração direta, também chamada de pessoas políticas, pessoas, entes federativos, o de baixo são chamados de entes administrativos, a indireta. Esses de cima, da direta, todos eles são pessoas jurídicas de direito público, tá? Porque isso aqui foi cobrado. Vamos colocar na tela. Vamos lá. Todos esses aqui são pessoas jurídicas, olha só, direito público. Tá. Professor, essas de baixo, deixa eu adivinhar, são todas de direito privado? Não. A autarquia, ela também é pessoa jurídica de direito público. Beleza? A fundação pública, ela pode ser os dois. Ou ela pode ser pessoa jurídica de direito público, ou ela pode ser privado, pessoa jurídica de direito privado. Essas duas aqui sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. Beleza? Privado. Vamos ver se está acompanhando aí na tela. Deixa eu ver se deu para ir. Tranquilo. Aí que tá. Esses entes da indireta, esses entes administrativos, autarquia, fundação, empresa, sociedade, eles são criados pela galera da direta. União, Estado, DF, município. Esse fenômeno, quando a direta cria o ente da indireta, é descentralização. Tá? Descentralização. Quando a direta, ela, ao invés de criar uma nova pessoa jurídica, ao invés dela criar uma autarquia, ao invés dela criar uma fundação, e assim vai, ela cria um órgão dentro de si, né? Ali dentro da direta mesmo, nós chamamos esse fenômeno de desconcentração. Criação de órgão, desconcentração, criação de uma nova pessoa jurídica, descentralização. Beleza, tranquilo. Professor, como que é essa charada aí mesmo? Fundação pública, ela pode ser pública ou privada? Sim. A fundação pública, ela pode ser uma pessoa jurídica de direito público ou privado. Se ela for criada por lei, ela é uma fundação autárquica. Ela é uma fundação com personalidade jurídica de direito público. Se a questão falar que a lei autorizou a criação daquela fundação, lei autoriza a criação da fundação. O que autorizou essa fundação, ela é uma pessoa, é uma fundação pública, a pessoa jurídica de direito privado, assim como é empresa pública e sociedade de economia. Então, nós vimos aqui já alguns pontos para a próxima questão. Vamos lá voltar na questão, então, ver se com essa situação aqui a gente consegue. Ele pediu que nas autarquias assinale que não traz característica. Tá, professor, a única característica que o senhor me falou é que ela é uma pessoa jurídica de direito público. Essa aqui eu excluo, então. Porque tá correta. Ele quer uma que não é. Sujeita-se ao controle ou tutela administrativa? Correto também. Tá, vem cá que eu te explico. É bem rápido. Tá? Quando a direta, União, Estado, DF, município, cria uma nova pessoa jurídica, um ente da indireta, autarquia, fundação, empresa, sociedade, pelo
fato de ele ter criado essa galera, não quer dizer que a direta manda na indireta. Não. Não há hierarquia, pode anotar, não há hierarquia da direta para com a indireta. O que existe é essa nomenclatura que falou aí, ó. Controle finalístico, tutela administrativa ou também, já foi cobrado, supervisão ministerial. Beleza? 3 nomes que são sinônimos. Controle finalístico, da direta para com a indireta, não existe hierarquia. Existe controle, existe tutela administrativa, existe supervisão ministerial. Tá bom? Então tá correta. Somente por lei poderá ser criada, correto? A autarquia, senhores, olha só. Autarquia, lei cria, tá? Não existe lei autoriza a criação de autarquia. Já a fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, aí eu vou colocar um E e um M, sociedade de economia mista, deu. Essas aqui, ó, lei autoriza. Lei autoriza, só que tem uma observação aqui que pode ter a opção da lei criar a fundação pública. Pode ter essa opção também. Possui capacidade de autoadministração? Correto. As autarquias, as empresas, as fundações, como elas são pessoas jurídicas próprias, elas têm personalidade jurídica, elas podem se autoadministrar. Surge a partir da desconcentração? E aí, senhores, essa galera aqui, elas são fruto de desconcentração ou descentralização? Tá? Ela é fruto de descentralização. Lembra? Quando um ente da direta cria um ente da indireta, isso é descentralização. Quando ele cria apenas um órgão aqui dentro mesmo, tá? Olha só. Isso é desconcentração. Pegou a charada? 3. A respeito da administração direta e indireta, agora os senhores estão só o aço. Agora a gente pode ir mais rápido. Administração indireta. Conjunto de órgãos. Vamos lá. Administração indireta é conjunto de órgãos? Não. Porque nós vimos que órgãos... Aqui, ó. Tá? É desconcentração. É dentro da direta. Então não é conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas. Não, pessoas federativas é a direta, senhores. Tá? A centralização é inerente à administração indireta. Errado. Centralização é inerente à administração direta. A administração direta do Estado é o conjunto de pessoas administrativas. Pessoas administrativas, entes administrativos é indireta, não é? Tá. D. A administração direta na esfera municipal é composta pela prefeitura e eventuais órgãos. Órgãos é administração direta também, criação de órgãos de assessoria do prefeito, secretários municipais ou seus órgãos internos, gabarito D. Tá? No âmbito da União, senhores, imagina aqui, ó, a presidência, aqui é a União, né? Esse aqui é a União. Aí a União, ela vai lá e cria outros órgãos ali, por exemplo, os ministérios. Olha o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tá? Isso aqui tá tudo ligado à União. Agora, se a União vai lá sem ligação e cria uma nova pessoa jurídica, o INSS, por exemplo, que é uma autarquia, olha aqui, esse INSS, ele é uma autarquia, uma nova pessoa jurídica, tem capacidade de autoadministração, tá bom? Tá dando para acompanhar aí, né? Seguimos então. A tua charada rápida. 4. As empresas públicas e a sociedade de economia mista. Vamos voltar lá, quem que é? Esses dois aqui, ó. Chamados de estatais. Empresas estatais. Vamos lá. Possuem muitas semelhanças, correto. As duas são bem similares. Inclusive, lei autoriza, mas registro em cartório de ambas. Tranquilo. E diferenças, semelhanças e diferenças no direito brasileiro. Sobre o assunto, assinale a alternativa, vamos lá, que apresenta um traço distintivo entre as empresas. Então, ele quer uma coisa que é diferente entre a empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos lá, 4. Vinculação aos fins definida a lei instituidora. Correto. Assim, a lei que autoriza a criação da fundação, da empresa, vamos virar um P aqui, ó, da empresa pública e da sociedade de economia mista,
ela já cria com um fim específico e elas estão vinculadas a esse fim. Então, elas estão vinculadas aos fins definidos na lei. Beleza. Derrogação parcial do regime de direito privado por normas de direito público. Correto? O que é isso aqui, ó? Por mais que elas são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Elas se submetem a muitas normas de direito público. Exemplo, o concurso, tá? Concurso, aqui é um R. Beleza. Então, por mais que elas são pessoas jurídicas de direito privado, elas têm normas de direito público ali pertencentes a ela. C, personalidade jurídica de direito privado, correto. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Criação e extinção autorizada por lei, correto. Composição capital integralmente público. Essa é a diferença. Porque a empresa pública, o capital, ele é 100% público. Já a sociedade de economia mista, nós temos um capital ali parcialmente público, né, majoritariamente público, e ali também capital privado. Tá? Outra diferença, e vai ser a diferença que a banca irá explorar na sua prova, é essa aqui que eu vou te falar agora. Veja bem, as empresas públicas, tá? As empresas públicas, elas admitem qualquer modalidade societária. Anota isso daí. Empresa pública admite qualquer modalidade societária. Sociedade de economia mista começa com S, eu decorei assim. Sociedade de economia mista começa com S, então ela só admite a modalidade societária, sociedade anônima. Só admite SA. Sociedade de economia mista só admite SA. Beleza? Outra diferença, que é a modalidade societária, além dessa diferença que nós. Questão de número 5. Direito administrativo realiza de forma direta, concreta e imediata os fins desejados pelo Estado. Beleza, conceito ali, né? Nesses termos, a assinale é incorreta. Tá? Olha aí, a banca assina incorreta. Desconcentração, descentralização. Se você vê uma questão dessa na sua prova, você pode ficar feliz, cara. Tá? É uma questão boa de ser resolvida, porque você sabe, vem cá, são questões fáceis e médias que irão definir o jogo, já falamos. Por isso, você não pode errar a questão de descentralização, desconcentração, centralização, de requisitos do ato, atributos do ato. Por isso que eu fiz questão de trazer essas questões aqui, tá? Porque é o básico bem feito para depois buscar o extraordinário. Então, se você não tá bom em licitação, 8429, 7964, 9784, né? Do processo administrativo. Pelo menos você tem que estar muito afiado no básico. Tá? Princípios, organização política administrativa, atos, requisitos, características dos poderes, enfim. Tá? Vamos lá na incorreta. A desconcentração é uma técnica administrativa por meio da qual as competências são distribuídas dentro da mesma estrutura organizacional. Correto. Cujos resultados são órgãos. Correto. Conceito de desconcentração para IBFC. Você já sabe qual que é o conceito de desconcentração para IBFC. O que é descentralização para IBFC? É uma técnica por meio da qual competências são distribuídas a nova pessoa jurídica, diversa da que está descentralizando. Então lembra que eu falei, a União, ela vai lá e ela cria o INSS. Esse INSS tem auto-administração, é uma nova pessoa jurídica. A hierarquia entre eles? Não. O que existe é um controle chamado de controle finalístico, né? Supervisão ministerial, me fugiu outro nome, tutela administrativa. Né? B está correto também. Aqui é para nós aprendermos o conceito de desconcentração e descentralização. Serviço público é uma atividade prestacional que gera para a coletividade uma comodidade ou utilidade titularizada, correto? Já fizemos essa questão. Com ou sem exclusividade, pelo Estado criado por lei, correto? Com o objetivo de atender às necessidades coletivas, submetida ao regime, o serviço público é submetido ao regime exclusivamente privado? Não. Serviço público é submetido ao regime público ou privado. A maioria das vezes
D, então, correto, é o conceito de órgão público para a banca. É um centro de competências desprovido de personalidade jurídica. Senhores, órgão, ele não tem patrimônio próprio, tá? Ele não tem personalidade jurídica. A banca já cobrou isso várias vezes. Beleza? Tranquilo. Então, atente-se a esses conceitos aqui. Nós vimos aqui agora, tá? Decore. 6. Com relação ao processo administrativo, analise, saiu as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro ou falso. A competência é irrenunciável. Correto. A competência ela é irrenunciável. E se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria. Tranquilo. Até aqui, tudo de acordo. Inclusive, salvo engano, essas questões já foram trabalhadas lá atrás. Já trabalhando essas questões lá atrás. Beleza. Seguimos. Aí tá na tela. Que foi atribuída como própria. Salvo os casos de delegação e avogação legalmente admitidos. Então, a competência é irrenunciável, correto? E se exerce pelos órgãos administrativos a que lhe foi atribuída, tá? Se foi atribuída a um órgão polícia militar, ele exerce aquela função que lhe foi atribuída como própria, a uma pessoa que está sobre aquele encargo. Salvo em caso de delegação ou avocação. Delegação ou avocação verdadeiro, tá? Então, a competência ela é sua, você é competente para executar determinada conduta, determinado ato, e você pode delegar ali a um subordinado, por exemplo. Mas também a qualquer momento você pode avocar. A competência ela é sua e você delegou, você avoca a hora que bem entender. Qualquer matéria pode ser objeto de delegação, mas não de avocação. Aqui já está falso, é uma charada batida e ela está cobrando agora. É o famoso, os atos que não podem ser delegados, tá? É o cenoura, tá? Vai cair e você não pode escorregar, tá? São matérias cujos não podem ser objeto, olha só, matérias cujos não podem ser objetos de delegação. E aí você decora o famoso cenoura, já batido também no mundo dos concursos. Se você não conhece, está aprendendo agora e vai levar. Então, não pode delegar, vamos lá, matérias de competência exclusiva, tá? Matérias que versam sobre atos, olha só, atos normativos, atos de caráter normativo, você coloca atos normativos, então normativos, e não pode delegar também ali a matéria que versa sobre decisão de recursos administrativos, é o famoso cenoura, competência exclusiva, atos normativos, recursos administrativos, decora, isso não pode delegar, vou colocar aqui, ó, não pode delegar. Beleza? Então, VF, eu já toro essa. Achei o gabarito. Vamos lá. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante, correto? Gabarito B. Tranquilo ou não essa questão, senhores? Na minha prova não veio desse jeito, mas aqui essa questão é 2024, atualizada, tá? Atualizadíssima. E a banca gosta, quem assistiu às outras aulas sabe que a banca ama repetir. Teve uma aula que eu gravei, senhores, se não me engano, foi a aula de número 4. Lá eu fiz questão de trazer as 3 primeiras questões de provas diferentes. Uma é do TRF, a outra é de Manaus. Uma questão do TRF, a outra de Manaus, no mesmo ano. Parece que é a mesma questão, só que cobrando em contrário senso. Em uma ele falou, por exemplo, que não pode, só pode ser cumulativamente. A outra, na questão de Manaus, ele falou só pode ser autonomamente. Então ele cobrou em contrário a mesma questão, coisa de louco. Fiz questão de trazer para os senhores verem. Beleza, vamos lá. Então, matar a charada. 7. No que é atributos do ato. Beleza. Então, eu falei em ato administrativo. Ó. O básico do ato administrativo é você saber os requisitos, né? Ou elementos do ato, que é o famoso COF-FOMOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto, né? Aprendi com os concurseiros maiores bizus. Nós aprendemos na condição de concurseiro com outros concurseiros. Não tem como, cara. Tá? Muito bom. Beleza. Eu sei os requisitos, eu tenho que decorar também os atributos dos atos, que é o famoso PAT. Tá? Presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. O PT
ele está em todo lugar. O que isso quer dizer? Não é política não, senhores. É que tanto a presunção de veracidade e legitimidade quanto a tipicidade, ela está em todos os atos. Então, todos os atos administrativos, ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade do Estado, é o Estado manifestando sua vontade. Todos os atos administrativos possuem presunção de serem legais e verídicos e possuem previsão na lei, tipicidade. Agora, nem todos os atos são imperativos, nem todos os atos são autoexecutórios, tá? Vamos lá ver que questão que é. Eu sei o básico, então você sabe o básico, o FOMOB, o PAT, e aqui, esses três elementos aqui, ó, ainda faltou, né? Eles são elementos que são vinculados, tá? E esses dois aqui, o MOB, eles são elementos que são vinculados ou discricionários. Mais uma outra coisa aí, tá? Professor, o que é vinculado, o que é discricionário? Vinculado é que o administrador não possui margem de escolha. Discricionário é porque há uma certa margem de escolha. Lembra, essa parte que eu falei que vinculado ao discricionário é para você aprender que ele pode cobrar da seguinte maneira. O elemento objeto do ato administrativo necessariamente será sempre vinculado. Não, ele será vinculado ao discricionário, o elemento objeto, tá? FOMOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. E o MOB, ele pode ser vinculado ou discricionário. Vamos lá ver o que a questão quer de nós. A imperatividade é um atributo. Imperatividade é atributo. Tá aqui. Correto, verdadeiro. Já vem aqui, ó. Tchau, tchau. A autoexecutoriedade é um atributo. Correto. Autoexecutoriedade, tá aqui. Pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Verdadeiro. Tá, eu já corto isso aqui. Me explica, professor, que porra é essa de autoexecutoriedade? É simples. A administração pública, na figura do agente público, imagina um exemplo clássico de prova, é ali o servidor da vigilância sanitária que chega no supermercado. Ele é servidor público, chega ali no supermercado e ele verifica nas prateleiras produtos vencidos, né? Ele, baseado ali no poder que ele tem, ele pode ali, de imediato tirar aqueles produtos, né, e aplicar uma penalidade ao dono do supermercado, independentemente de uma decisão do Poder Judiciário. Essa conduta dele nós chamamos de autoexecutória, que é o quê? Ele vai pôr o ato em execução independentemente de uma decisão do Poder Judiciário, tá bom? Independentemente de uma intervenção do Poder Judiciário. Ele não precisa solicitar para que o juiz homologue a sua decisão. De imediato ele pode executar ali. Autoexecutória, a maioria dos atos, tá? São autoexecutórios, não são todos. Então, todo ato é autoexecutório? Falso. Para que um ato administrativo esteja em consonância com a lei e seja presumido legítimo, é necessário intervenção estatal? Falso. Isso aqui é o oposto da outra, tá? VVF, gabarito, P de bola. Tá? Outro detalhe. Quando eu falo nesses elementos, aliás, eu vou falar esse detalhe lá nos poderes. Vamos seguir porque eu falo lá nos poderes esse detalhe da convalidação. Tá acabando já e a gente vai ver aqui agora já. Deixa eu ver isso mesmo. Ao conceito, requisitos e atributos, classificação e espécie dos atos administrativos. Tá, por quê? O que eu falei para os senhores aqui foi só um detalhe, tá? Essa questão de do atributo e requisitos. Foi só o detalhe, porque você estuda quanto ao grau de liberdade. Ato vinculado é aquele que não possui mais de escolha. Ato discricionário possui mais de escolha. Você estuda ele, ato simples, complexo ou composto. Tá? Aí você vai adentrando nessas, são várias as classificações. Obviamente que tem as mais recorrentes, por exemplo, a classificação entre ato simples, complexo e composto. A classificação dele quanto ao grau de liberdade vinculado, discricionário, tá? E adentrando em si dentro dele mesmo, tanto os atributos quanto os requisitos. Beleza? Vamos lá então. Ocorre vício de competência em razão de excesso de poder quando o agente que pratica o ato excede o limite de sua competência, indo além das providências que poderia adotar no caso concreto. Aqui está verdadeiro, tá? Deixa eu só explicar para os senhores. Quando a gente fala aqui, ó, abuso de poder, tá? É diferente de abuso de autoridade, senhores. Abuso de poder. Lá escreveu abuso de autoridade. Tá aqui, ó. Abuso de poder.
É para você decorar de forma fácil, tá? Ele pode ser um abuso de poder na modalidade excesso de poder, tá? Ou na modalidade desvio de poder. Tá lento aqui, mas tá indo. Quando eu falo que é o excesso de poder, o vício ele está no elemento competência. Olha só, ele está no elemento competência do ato. Quando eu falo desvio de poder, o vício está no elemento finalidade. Porque o desvio de finalidade, ocorreu desvio, tá? Então lembra, olha só, mob, tá lento, foi. Quando eu falo excesso de poder, abuso de poder na modalidade excesso, está ferindo o elemento competência. Quando eu falo abuso de poder na modalidade desvio, está ferindo o elemento finalidade. Tá? Então aqui na questão, vamos lá voltar na questão. Eu não. Ocorre vício de competência, então vício na modalidade, no elemento competência, em razão de excesso. Volta lá, ó. Competência, excesso. Correto. Quando a gente pratica o ato além dos limites. Quando ele atua sem ter competência para tal, é abuso de poder. Ou, tipo assim, eu não tenho competência e atuei. Eu nem sou funcionário público e atuei como funcionário público. Esse ato meu, ele possui vício no elemento competência. Tá? Ou quando eu tenho competência para determinada conduta, mas minha competência é só até esse sarrafo aqui. Eu vou lá e atuo além dos limites de minha competência. Houve vício nesse ato que eu pratiquei. Vício na modalidade excesso, que eu atuei além dos limites de minha competência. Desvio está na finalidade, desvio de finalidade. Eu tenho competência, mas a finalidade não foi o interesse público. Eu cometi aquele ato para beneficiar um parente meu, por exemplo. Então, verdadeiro, um tá verdadeiro, aqui tá as afirmativas, você já vem, chambi. Sobrou só duas. O silêncio da administração pública, isso aqui cobra demais, cara, e muita gente erra. Então, agora a gente vai aprender. Produz efeitos independentemente de previsão legal que assim estabeleça de forma que é correto afirmar que no direito administrativo aplica-se o dito popular em cala consciente. Professor, o silêncio é ato administrativo? Como que é essa parada? Vou voltar aqui para cá. E aí é para você somente decorar. Silêncio administrativo não é ato administrativo, tá? É um fato. Isso é diferente. E não voltou para mim. Beleza. Então você vai colocar aí, silêncio não é ato administrativo, é um fato administrativo. Beleza? Tranquilo. Vamos nem adentrar mais aqui outros detalhes não, para não gerar mais confusão. Beleza, vamos dar 3. O ato administrativo discricionário. Discricionário é aquele que tem margem de escolha, né? É aquele que o praticante não possui liberdade? Errado. É aquele que possui. Discricionário é que possui margem de escolha, tá? Então caiu por terra, caiu por terra. A usurpação de função é um exemplo de vício de competência? Imagina, eu não sou funcionário. Aí eu atuo como se fosse funcionário. Esse elemento possui vício. Esse ato que eu exalar ali, que eu cometer que eu emanar, é a palavra correta, durante essa função que não é minha, na verdade, que eu nem funcionário sou, eu estou usurpando, esse ato ele vai ter um vício no elemento competência. 1 e 4. Gabarito B. Tá? Cuidado, silêncio não é um fato, silêncio não é um ato, é um fato. Porém, se a lei prevê ele como ato, aí pode ser. Se tiver expressamente previsto, ele nada impede que um silêncio seja um ato. Tá? Por fim, vamos lá, 9 e 10 para finalizar. Quanto tempo estamos dentro do previsto ainda? Acerca dos poderes da administração pública, em especial ao poder de polícia. Professor, eu tenho que saber os poderes? Tem. Então, você estuda poder, é um tema minúsculo. Você estuda lá o poder de polícia, poder disciplinar, poder normativo ou regulamentar, polícia, disciplinar, normativo, regulamentar, e me fugiu um da memória. Hierárquico.
Hierárquico. Tá, é basicamente você saber o conceito de cada poder. Poder de polícia, poder disciplinar, poder normativo e hierárquico. Saber o que é cada um ali. Mas o polícia, o poder de polícia, ele é mais grande e ele pode confundir com o disciplinar. O que é o poder disciplinar? É quando a administração pública ela está ali atuando para punir, olha só, os servidores públicos. Então, quando a administração na questão ali trouxeram um conceito em que a administração pública está punindo um servidor ali que cometeu uma infração, esta situação, este caso, é em virtude do poder disciplinar, tá bom? Quando eu falo em poder de polícia, cuidado, no poder disciplinar também não é só os servidores, também o particular que possui vínculo com a administração, e o exemplo clássico são dois, o preso, e você vai fazer a prova de policial penal, então eles podem trazer isso, tá? O preso, ele está sujeito ao poder disciplinar, e o aluno da escola pública, ele está sujeito ao poder disciplinar. Então, o preso, quando ele está sendo submetido ao RDD, quando ele está sofrendo uma sanção, isso é em virtude do poder disciplinar, porque ele possui vínculo com a administração. Então, o poder disciplinar é para apurar e punir, né, aqueles servidores que cometem infração no exercício do cargo e particulares que têm vínculo com a administração. O poder de polícia, ele já visa limitar, condicionar ou restringir, vai trazer esses três verbos, limitar, condicionar, restringir, a atividade do particular em geral, tá bom? Então, limitar, condicionar, restringir a atividade, bens, a do particular em geral. Falou em servidor, vai estar ali dentro do disciplinar. E cuidado, que pode estar dentro do hierárquico também. Então, você tem que ter muita atenção na prova. Normativo, ele também caminha junto com o regulamentar, mas vamos na nossa questão aqui, senão a gente não caminha. Vamos lá na tela. A polícia administrativa rege-se pelo direito administrativo, incidindo sobre bens, direitos ou atividades. Correto. Polícia administrativa, ela incide sobre bens, sobre direito ou atividades. Então, quando ele visa ali restringir, limitar a atividade do particular em geral, é o exercício de poder de polícia administrativa. 2. Costuma-se apontar como atributos do poder de polícia é o DCA. DCA, discricionariedade, coercibilidade, autoexecutoriedade. Beleza? Eu sempre decorei e nunca mais esqueci. Discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade. DCA, às vezes, pode ser dica, imperatividade também pode ter em alguns. Tá bom? Então, muita atenção. 1 e 2 correto até então, né? Beleza, eu já toro essa aqui. Tchau. Tcham, tcham. 3. A Polícia Judiciária, Polícia Civil, Polícia Federal, rege-se pelo direito processual incidindo sobre pessoas, correto, gabarito A de amor, tá? A diferença de polícia administrativa com polícia judiciária pode ser explorada. Um incide, tá, sobre bens, direitos ou atividades, a judiciária incide sobre pessoas. Pode ser explorado na sua prova. E principalmente a diferenciação dos poderes aqui, características do poder de polícia. Aí você vai estudar também o ciclo. Dentro do poder de polícia, nós temos lá o ciclo do poder de polícia. São 4, tá? As fases, também chamadas de fase do poder de polícia. E aí vai entrar na questão ali se pode ou não ser delegado o poder de polícia. Não vou adentrar aqui, senão a gente vai sempre ficar ramificando. Aí eu vou entrar no ciclo de polícia, aí vai estar lá ordem, consentimento, fiscalização, sanção, e aí vai entrar na questão de pode ser delegado, tem jurisprudência. Aqui a finalidade é ser objetivo e básico, tá? Então você viu ali requisitos do atos, quais são vinculados, quais são discricionários, vimos o PAT, presunção, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade, viu qual está em todos os atos, qual não está, lá o limp. Então a intenção é essa, forma mais objetiva. 10. Por fim, 10. Vamos lá? Poder disciplinar é o que cabe à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos. Correto até aqui. Lembra que eu falei disciplinar servidores e particular demais pessoas sujeitas à disciplina. Correto, verdadeiro. Particular com vínculo, tá? Então preso, estudante,
Aqui, já até falou dele, ó. Estudante de uma escola pública não se sujeita ao poder disciplinar. Falso. Já vem aqui, ó. Sabendo que essa última aqui é falsa, você vem, ó, Chambi. Sobrou duas aqui. A primeira é verdadeira. Então, eu matei aqui a charada D. Gabarito D. Vamos ver a segunda afirmativa? Poder normativo ou regulamentar advém da possibilidade da emanação de atos com efeitos gerais e abstratos que não podem contrariar a lei. Correto. Além disso, o poder regulamentar, poder normativo, eles não podem, além de não poder contrariar, eles não podem, olha só, não pode, colocar não pode, inovar, tá? O ordenamento. Beleza? Ordenamento. Não pode inovar o ordenamento. Beleza, senhores? Tranquilo, conseguiram acompanhar? Tem mais uma charada aí. Vamos lá, então? Vamos lá para acabar? Só ouro. Verdadeiro ou falso, ela gosta, mas ela trouxe de lacuna aqui. Nem é verdadeiro ou falso. Poucas questões desse modelo dela que eu vi. A maioria sendo incorreta e pedindo verdadeiro e falso. A respeito do conceito, das características das autarquias. Professor, isso aqui eu tô só o aço. Fundações, empresas, sociedades. Marque, analise o texto abaixo, adaptado da obra de Maria Silva Zanella de Pietro. Não pediu marcar correto, pediu só para completar. Vamos lá. A taranã é pessoa jurídica de direito público. Se falou que é pessoa jurídica de direito público, eu já excluo empresa pública e já excluo sociedade e economia mista. Então vamos lá nas afirmativas. É a primeira, né? Vamos lá. É a primeira. Então a primeira que tiver empresa pública, ó, tem essa aqui, ó. Chambi. Já excluí. Professor, mas a fundação pública, no desenho lá da autarquia, fundação, empresa e sociedade, o senhor falou que a fundação ela é de direito privado. Mas lembra que eu coloquei um asterisco? Porque ela pode ser de direito público também. Então eu não posso dispensar ela. Tá? A Tcharanã é pessoa jurídica de direito público e difere da União, Estados e Municípios por não ter capacidade política, ou seja, o poder de criar o próprio direito. Beleza. 2. A Tcharanã, instituída pelo poder público, caracteriza por ser um patrimônio total ou parcialmente público. Olha só, patrimônio total ou parcialmente público. A que a lei atribui personalidade jurídica de direito público ou privado. Opa, falou que é público ou privado? Isso aqui é fundação, papai. Essa aqui eu sei. Essa aqui é fundação. Eu vou lá na alternativa, ó, já excluo Chambi. Opa, sobrou só uma. Correto? Fundação. A primeira, então, é a autarquia, consequentemente, porque se essa aqui é fundação, de direito público aqui, consequentemente, é a autarquia. É pessoa jurídica de direito privado com capital 100% público. Isso aqui é empresa pública, eu matei a charada, professor. Porque a sociedade de economia mista, o nome já fala, é misto. O capital é misto. Obviamente, devendo ser majoritariamente público. Majoritariamente público. Beleza, senhores? E aí? Conseguiram acompanhar aí? Brancas nuvens, como dizia o antigão, a época que eu integrava a Polícia Civil do Pará, Sierra Alfa. O que é Sierra Alfa? Sem alteração. Sierra Alfa é sem alteração. Beleza? Hoje o barulho aqui, não sei se o microfone tá captando, é cachorro, é moto, papagaio, tá tudo saindo aqui. Mas beleza, a intenção foi compartilhar o conhecimento, trazer alguns feedbacks aqui a respeito da banca e daremos continuidade aos alunos da nossa mentoria. Sigam firmes, tá? Estarei com os senhores até a data da prova, continuando, né? Obviamente que quanto mais se aproxima, com mais afinco nós iremos dedicar, mais cobrança em cima dos simulados. Neste domingo temos outro simulado ranqueado, então é necessário que vocês realizem. Aos poucos que não estão realizando, eu estou no vácuo aqui no WhatsApp, cobrando essa pisada aos moldes. Beleza? Foi um prazer estar aqui novamente. Encontraremos na semana que vem, na segunda-feira. Encontro marcado. Hoje é sexta. Beleza. Hoje é dia 24/5, né? Aula atualizada para os senhores. E aí, no caso, sábado, domingo, segunda, na terça-feira nos encontraremos. Terça, quarta, quinta,
né? E, obviamente, também buscaremos levar esse modelo aqui lá para o Instagram. Tranquilo? Tamo junto e até a próxima. Fui. Reconhecemos a nossa